Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Frank. Essa é a nossa disciplina de Gestão de Projetos Digitais e Metodologias Ágeis. Nosso capítulo de hoje é o Brainstorm na Publicidade e na Propaganda. Vamos lá? O Brainstorm é uma das técnicas para a geração ágil de ideias criativas que podem solucionar problemas de comunicação de um cliente em um curto período de tempo. Trata-se de uma das técnicas mais antigas para a geração de soluções para problemas e é utilizada em diversas áreas, principalmente em agências. Sendo assim, os profissionais recorrem à técnica de brainstorm quando o desafio é mais difícil de solucionar e o processo pode se tornar mais divertido, tornando as ideias fluírem. Em relação ao brainstorm, quando utilizar? Quando o problema do cliente é mais difícil de se resolver e eu preciso de uma grande quantidade de ideias rápidas e diversificadas para análise, quando é necessário mais de uma boa ideia para oferecer para o cliente e quando a ideia precisa ser inovadora e autêntica. Para isso a gente utiliza a tempestade de ideias com um grupo de pessoas para alcançar a eficiência e eficácia tendo um grande número de ideias. Nesse sentido, a técnica para ser eficaz na resolução do problema de comunicação do cliente tem algumas vantagens e desvantagens. Entre as vantagens estão de fácil aplicação, fácil e gratuita, além de ser muito rápida, e potencializa e desenvolve a criatividade, inovação, envolvimento e participação da equipe produtiva da sua empresa. A técnica é flexível, podendo ter diversas formas e aplicabilidades diferentes. Estimula a manifestação das pessoas, estimula a diversidade e as múltiplas ideias. Em relação às desvantagens, nós temos nem sempre o resultado esperado é alcançado, sem definir bem o objetivo, o escopo, o porquê do brainstorm, as ideias levantadas podem ser inúteis, e o processo ele é empírico. Seu resultado depende da experiência e participação da equipe. Ou seja, é importante que toda a equipe conheça a problematização a ser solucionada para que o brainstorm consiga trazer uma eficiência maior. Aí nós temos processo para desenvolver e aplicar o brainstorm. Primeiro, identificação do problema com a ajuda do briefing. Exposição de ideias do brainstorm, ou seja, vamos todos fazer a tempestade de ideias, sugerir quanto mais ideias vier à mente. Segundo, diagrama de afinidades, eliminar as ideias semelhantes. Lembrando que durante esse processo deve-se afastar todo e qualquer julgamento e judicialização sobre a qualidade das ideias levantadas, porque no segundo momento a gente vai eliminar ideias semelhantes. Aqui nós temos análise das ideias levantadas. Quais dessas ideias podem resolver o meu problema? E vou selecionar as ideias que forem mais autênticas, que forem mais inovadoras e com potencial de resolução desse problema. O passo 3, nós temos a associação das ideias, quando as ideias criadas não forem boas e não alcançar o resultado esperado. Duas ou mais ideias podem ser associadas? A criação de uma nova ideia pode ser feita a partir da associação de outras? Por que o julgamento não é importante? Porque a partir do momento que você tem inúmeras ideias, semelhantes ou não, validadas ou não, a partir daquele quadro que você consegue visualizar mentalmente, ou num papel mesmo, com todas as ideias, você pode associar essas novas ideias
ou a partir daquelas ideias que foram consideradas não produtivas, surgiu uma ideia que seja de fato solucionadora do problema esperado. E nós temos a escolha da ideia vencedora em quarto ponto. Os participantes votam nas melhores ideias. Escolha da ideia que melhor resolve esse problema. Então, o brainstorm é uma ferramenta simples, rápida, eficiente e barata para as empresas. 3 princípios básicos para a realização do brainstorm. Primeiro, a ideia mais ação ou ideação torna-se mais produtiva quando, de fato, o gerenciador, o líder do processo, afastar e excluir a crítica das pessoas e o julgamento das pessoas sobre as ideias que estiverem sendo levantadas. Por quê? Este princípio ele é importante porque a educação e a experiência, a partir da educação e da experiência, nós passamos a julgar cada vez mais. Nós nos tornamos adultos que pensam de forma mais judiciosa. A gente julga o tempo inteiro a qualidade, a precisão, a validade de determinadas ideias. Do que é de fato criativo ou não, sem levar em consideração que ao longo do processo, aquela ideia que foi considerada no momento não produtiva, ela pode gerar um insight para o surgimento de uma ideia de fato eficaz. Daí resulta a tendência que vai reprimir o próprio processo de fluxo criativo das ideias, porque as pessoas aplicam faculdade crítica muito cedo. Então a gente tem que impedir e excluir a capacidade julgadora dos envolvidos em relação à aplicabilidade, aceitação e validação das ideias, porque isso vai afastar o processo criativo das pessoas. E quando você exclui tudo isso, você permite com que as pessoas sejam mais livres, criativas e autônomas durante o processo. O segundo ponto, nós temos quanto mais ideias, melhor. É exatamente porque a partir desse ponto, muitas ideias, depois eu posso associar essas ideias e trazer uma ideia realmente inovadora. Em caso após caso, analisando as aplicações do brainstorm, após as últimas 50 ideias serem produzidas em uma sessão de avaliação do brainstorm, perceberam que as últimas 50 ideias tiveram, de fato, maior qualidade do que as primeiras 50. Porque vai esvaziando as ideias soltas por acaso. À medida que outras pessoas começam a elencar ideias, as últimas 50 ou a parte final do processo é que tem de ser mais produtivo. E por fim, nós temos a ideação em grupo, ela é muito mais eficaz do que a ideação individualizada. Isso verificou-se numa faculdade de Buffalo, onde separou metade da equipe numa sala, fizeram brainstorm. Tiraram as 50 pessoas, colocaram as outras 50 pessoas, deram ideias semelhantes. E quando parte do grupo voltou, trocando de lugar com a primeira, a gente percebeu que todos passaram a idear o mesmo problema. Então, o contexto que gera boas ideias é, de fato, a união de um grupo diverso e autônomo que está envolvido com o processo e sem julgamentos, claro. Principais pontos a serem observados durante o brainstorming. Osborne, em 87, acreditava que 4 pontos principais devem ser observados durante a prática de brainstorming. Primeiro, focar na quantidade de ideias. Quanto mais ideias, maior é a chance de surgirem ideias de qualidade. Lembrando que a tendência é que a última parte, ou as 50, as últimas, serão de fato melhores. Segundo, retenha as críticas, para que o participante consiga de fato potencializar a criatividade sem medo e sem julgamento. Terceiro, mostrar disposição para aceitar ideias fora do comum. Até o raciocínio conseguir despertar
para uma outra perspectiva de pensamento, eu tenho que aceitar ideias fora do comum. Lembrando que a regra básica é não julgar. Combinar, combinar, recombinar, construir e reconstruir ideias, até encontrar uma ideia adequada, é a associação. Por isso que esse processo ele é tão criativo e, de fato, resolutivo. E o briefing? O briefing é uma ferramenta que agrupa as informações mais relevantes do trabalho a ser desenvolvido. Entre as informações esperadas de um briefing estão objetivo da comunicação, público ao qual se destina a mensagem, porque a partir da definição de um público é elencada diversas características, e ideias trazidas pelo cliente para a campanha, mensagem a ser divulgada, mídias a ser utilizada, veículos de comunicação no quais se pretende investir, abertura a sugestões, se o cliente tem abertura a sugestões da agência, entre tantas outras informações. Continuando sobre as informações do briefing, é importante que para que a equipe consiga desenvolver uma ideia criativa, algumas informações do briefing devem ser e estar claras quanto ao objetivo que está sendo esperado. Tais informações são levadas para o brainstorming e têm a função de deixar o participante por dentro do job, por dentro do que vai acontecer, né? Informações básicas de um briefing. Primeiro, qual será a linha de criação? Vai ser tradicional, vai ser jovial, vai ser impactante? Como que foram as últimas experiências e últimas campanhas desse cliente? As informações do passado desse cliente é muito importante para que consiga avaliar como ele se comunica com o público e se ele já possui uma linha de raciocínio ou uma linguagem já consagrada, já aceita e entendida pela sua persona. Por exemplo, determinada marca pode ter o hábito de usar o humor, o emocional, os sentidos, a metáfora, com ideias, por exemplo, muito criativas. Ainda nós temos qual é o objetivo dessa campanha? É para lançar um produto novo? É para lançar um novo serviço? Aumentar a venda ou marcar a presença na memória do público? Quais são as características do produto ou serviço? Porque precisa ter informações detalhadas que podem ser utilizadas com benefícios e vantagens competitivas do que a empresa está fazendo melhor do que o seu concorrente. Falando do concorrente, o que o seu principal concorrente está anunciando sobre um produto ou serviço? Como eu vou conseguir diferenciar desse meu concorrente? Então, o briefing ele precisa reunir essa gama de informações para deixar claro para a equipe qual que é o problema a ser desenvolvido e você vai direcionar o processo criativo da empresa. Como a marca vai se posicionar diante de tudo isso? É necessário um reposicionamento? Ou podemos manter o posicionamento atual em relação da percepção do cliente sobre a empresa? Geralmente, o cliente não sabe sobre posicionamento de mercado, posicionamento de marca, e vai caber à agência ou você, profissional de marketing digital, entender e direcionar o cliente em relação a isso. O que o cliente deseja ou o que ele não quer de jeito nenhum? Quais veículos de comunicação serão vistos para o público-alvo de determinada empresa? Estes veículos, eles estão com orçamento adequado ao que o cliente pretende investir? Porque aqui são definidas as peças publicitárias, comercial para TV, YouTube, spot ou jingle para rádio, anúncio em revistas e jornais, cartazes, mala direta, outdoor, totem, mídias digitais para shopping, displays, mídias digitais para Spotify, Instagram, Facebook e ações pontuais e marketing de guerrilha. Então é importante você verificar se a proposta adequa à realidade financeira da empresa. Metodologia ágil para a criação de conceitos criativos. Alguns exemplos de
de metodologias ágeis de características criativas semelhantes ao brainstorm. Associação de ideias. Nessa técnica, a imaginação se entrosa com a memória, fazendo com que um pensamento conduza ao outro por meio de 3 leis. Então eu vou associar as ideias e perceber o que surge a partir dali. Técnicas de perguntas. Saber fazer perguntas é útil para desenvolver a intuição. Boas questões conseguem validar o discernimento sobre o pensamento. O método tradicional de fazer perguntas envolve 3 formas. A primeira é perguntar quem, quando, onde, qual, quanto e como, que a gente chama de 5W, 2H. Nós ainda temos técnica de adicionar adjetivos. Adjetivos à marca, à campanha. A técnica consiste em criar uma tabela ou uma lista com diversos benefícios que a marca, o serviço ou produto pode oferecer ao cliente. Estes adjetivos vão ajudar nas escolhas das palavras a ser utilizadas para criar a campanha. Então, técnica dos 5 sentidos, ela parte do princípio de que todos os produtos e serviços são afetados pelos sentidos humanos. Assim, todas e quaisquer experiências de consumo são memorizadas com mais facilidade e de maneira positiva. Dessa forma, deve-se responder a seguinte questão até entender a todos os sentidos. Além dos sentidos que já estão sendo utilizados por determinado produto ou serviço, quais sentidos eu posso acrescentar a esse produto ou serviço? Isso traz uma reflexão de direcionamento de determinada campanha e etapa criativa para partes sensoriais nas quais a marca, o produto ou serviço ainda não estava despertando valor agregado para o cliente. Exemplo, visual, cores contrastantes, coloridas, luminosas, brilhantes, translúcidas, formas cúbicas, planas, lineares, triangulares, assim por diante. Da mesma forma, em relação ao tato, sólido, pastoso, líquido, seco, molhado, gasoso, úmido, quente, frio, gelado, pesado, leve, áspero, liso. Em relação ao paladar, doce, amargo, fel, insípido, salgado, defumado, agridoce, picante, maduro. E em relação ao olfato, nós temos desodorizado, perfumado, natural, fedorento, cheiro de novo e de velho, azedo, inodor, né? Vou pegar um gancho sobre o olfato. Que delícia que é entrar numa loja de jeans ou um calçado novo. Eles desenvolveram a percepção do olfato, do cheiro de novo, para associar a satisfação mental do cliente em conquistar, em consumir um item que ele deseja. Da mesma forma, a audição, ruidoso, silencioso, sons de animais, sons da natureza, som de floresta, som das notas musicais, vozes, ecos, esportes, movimentos. Então, as marcas elas devem buscar a valorização da percepção dos sentidos pelo cliente, porque isso gera uma memória afetiva. E essa memória afetiva ela é importante no processo criativo. E a gente tem, por fim, uma ferramenta chamada Crazy 8, ou Crazy 8, que é uma ferramenta do Google que integra uma metodologia de design chamada Sprint. São diversas reuniões, a gente já falou sobre isso. O objetivo é encontrar soluções criativas de forma rápida em até 8 minutos. A reunião é bastante divertida e funciona da seguinte forma. Os candidatos recebem uma folha A4, dobra em 8 partes. O cronômetro do celular é marcado em 8 minutos, tempo suficiente que cada participante tem para pensar em uma ideia e escrever essa ideia em um desses retângulos de papel. Ao final do tempo,
todos largam a caneta. Cada participante terá 3 minutos para apresentar suas ideias a todos os demais participantes. Então essas, pessoal, são diversas técnicas de criatividade, do processo criativo, de inovação e da utilização do brainstorming na publicidade e na propaganda. O nosso próximo capítulo é sobre planejamento estratégico. Muito obrigado, vamos até lá. Obrigado.